Fala galera, muito obrigado a todos vocês que seguem aqui o Talk Show do Gui, muito obrigado a todos os inscritos, ó. Papo de hoje é cultura também, é educação. Alô você, todos os professores, aquele abraço, tá? O mundo da pedagogia. Estou aqui com ele, com essa minha gravata de Silvio Santos, ó. É o Moisés. Moisés. Não consegue, né? Moisés, como é que você tá, cara? Tranquilo, boa noite, Pô, pessoal. até que enfim veio, né? Ficou há tempo marcando a entrevista. Até que enfim, cara, eu tô até com medo de chover, porque... Chove nada, chove nada. Vai chover que é milagre hoje você tá aqui. Mas eu tô muito feliz por estar aqui, né? E a gente vai bater esse papo aí bacana. Foi até legal. Você trabalha até que horas? Mais que eu, sua rotina? A minha rotina, eu trabalho de manhã, pego 7h30, que eu dou aula, 7h30 até as 9h30. 9h30 eu vou para um outro trabalho, aí eu trabalho até 6 horas da tarde. Que é educação também, colégio? Não, aí é um ramo financeiro, né? Eu trabalho no setor financeiro de um hospital. Ah, então vamos lá. Então, você na pedagogia, professor, né? Isso. Há quanto tempo já você está no mundo da educação? E sim, você teve outras opções de seguir a faculdade? Você não, professor é desde pequeno, é isso que eu vou seguir, ou também foi por causa de um parente seu que você tem na família? Então, em relação assim, a educação, a ser professor, eu sempre quis ser professor. Né? Quando eu era desde criança, eu ficava rabiscando a parede, eu dava aula pro vento, né? Dava aula pra mesa, pra cadeira, né? Colava não, né? Não colava. Nunca colou? Não, porque tem gente que fala, eu nunca colei. Será? Olha só, o nunca é muito forte, né? Uhum. Mas só que eu não fazia isso. É porque isso é uma pergunta que eu falo, não sou professor, você fica pau da vida quando tem alguém colando ou só dá zero? Olha, até hoje eu não peguei ninguém colando, né? Mas é aquilo, né? Se colou, toma a prova. Parece ser aquela sacanagem, pô, ralei fazer essa prova, o cara tá trapaceando. Eu costumo falar com os meus alunos, né? Na hora que eu entrego as provas, eu falo assim, olha, eu fiz a prova e tirei 8,5. Aí eles falam, pô, professor, você tirou 8,5 na sua prova, então eu não vou tirar, né? Nem a média, né? Mas eu elaboro a prova para eles pensarem, né? Uhum, mas é isso aí. Então, quanto tempo você já tá... Foi desde criança, né? Desde pequeno. E quanto tempo já faz você tá no mundo da pedagogia? Então, você dá aula onde? Eu dou aula no ICT, né? Eu dou aula lá já faz 2 anos que eu estou dando aula lá, né? Na matéria de matemática e gestão financeira e contábil. Pô, você tem paciência mesmo. Tabuado você foi aprendendo no soco? Então, não, a tabuada... 2 vezes 2, você fala 10 de porrada. Não, então, eu sempre gostei de estudar matemática, né? Eu sempre gostei, então, assim, eu achava facilidade em decorar a tabuada, em fazer as continhas, né? Sempre gostei. Mas só que eu não imaginava em ser professor de matemática. Eu queria ser músico. Ser músico. Porém, sim, dando aula, né? Ser professor. Então, dando aula, sendo professor de música e tal. Mas só que chegou num momento, né, que eu tive que escolher. Ou música ou matemática. E aí eu optei pela matemática, né? Fiz a faculdade. Por que pela matemática, assim? Tipo assim, às vezes os pais falam, músico não vai dar dinheiro, não vai dar... Rolou isso também? Rolou isso, né? Você vai passar fome, músico não tem o que fazer, né? Não tem como ganhar a vida, enfim, né? Isso afetou um pouco, confesso. Mas você toca algum instrumento, assim? Você Sim, queria ser músico? então, eu toco violino, né? Toco trompete e hoje, atualmente, eu canto. Tem projetos além da educação de música? Não. De música, nenhum projeto mesmo. A minha linha é a educação mesmo. Eu optei a seguir essa O ICT, essa linha. pelo que eu reconheço, tem curso técnico ali, não tem? Tem curso técnico em E você é um administração. professor em matemática para curso técnico? Isso. Lá tem o curso técnico. Olha a gente fazendo mexendo. Alô, galera do ICT, vai se matricular. Se matricular. Não, verdade. Então, eu dou aula para o ensino médio técnico. Né? E aí eu dou aula de gestão financeira e contábil, que tem uma parte da matemática dentro dessa matéria.
Ah, entendi. Entendeu? Então lá já é um médio com um técnico, né? A Com pessoa o já técnico. faz o ensino médio, já sai no Isso, curso a que ela pessoa- escolher. Isso, a pessoa sai dali formada em médio Aham. e técnico já em administração. Entendi. Caso eu dou aula, lá tem técnicos já também de várias áreas, mas eu dou aula do técnico em administração. Aham. E como foi para você? Há quanto tempo o ICT foi o primeiro colégio que você veio dar aula? Ou não? Sim, sim. Assim, antes de entrar no ICT, eu já dava aula particular, né? Aula de reforço. E eu tinha bastante alunos, né? E eu dava aula online. Né? Ainda mais com a pandemia, né? Eu tive que reinventar e dar as minhas aulas online, porque eu dava aula presencial. Eu ia na casa do aluno, né? Eu dava aula em alguma biblioteca. Aí, na pandemia, eu migrei para aula online. E dali em diante, eu só dei aula online e aumentou os alunos. Mas aí eu queria ter uma experiência dentro de sala de aula, que eu não tinha. Né? Eu não tinha essa experiência em sala de aula. Mas da aula... Você acha melhor, assim, dentro de sala de aula ou às vezes, não sei, por questão financeira, você fazer seu pacote da aula em casa, dos alunos? Então, na parte, hoje, para mim, conta muito a experiência. Como Sim. eu falei, né? Eu não tinha experiência dentro de sala de aula. Da aula de reforço, aula particular, eu dava desde a faculdade. Eu já estava na faculdade e já dava aula, já tinha os meus alunos, eu dava aula, né, particular. Acabei a faculdade, né, continuei dando aula particular, mas eu queria ter essa experiência dentro de sala de aula. Então aí Para você foi algo emocionante, né? Ser isso, apareceu professor. essa oportunidade, né? E como que é isso? Você passou sua infância, adolescência toda sendo ensinado, né? Isso. Agora, como que é ensinar? E, cara, olha, quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula e vi aquele público ali, aquela turma olhando para mim, eu falei, caramba, eu já estive do outro lado, agora eu estou aqui. Rola aquele nervosismo? O Rola. que será que eu estou gerando? O que esses alunos... Sim, sim. Até hoje, tá? Eu falo que o professor de verdade, todos os dias, quando entra em sala de aula, é um frio na barriga. Se não sente o frio na barriga, não é mais professor. Então, o professor de verdade sente aquele frio na barriga. Por mais aquele que tem várias experiências, né, vários anos de experiência, tem aquele frio na barriga. Então, assim, sinta aquele frio na barriga até hoje, mas hoje a gente consegue, né, lidar mais, né? Consegue... Agora, a gente falando um pouco, claro, da matemática, gestão empresarial... gestão financeira. Financeira, né? Gestão financeira. Empresários também faz um pouco de... Sim, devia. Não, mas deve é muito importante, né? E como que é isso, gestão financeira? Então, a gestão financeira... Foi depois da faculdade de matemática. Isso, então. Aí eu sou formado, né, em matemática, né, licenciatura em matemática, e aí eu tenho pós em gestão financeira e análise de custo. Né? E a minha vida inteira, assim, desde os meus 17 anos, eu trabalhei na área financeira. Aos 17 anos eu trabalhava como estagiário numa contabilidade. Foi seu primeiro emprego? Foi. E aí, depois eu passei a trabalhar onde eu trabalho até hoje, né, na área financeira, de controladoria, né, de gestão mesmo financeira. Sim. Então, assim, a matemática me ajudou a inserir essa área. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu entrei numa pós, né, no MBA em gestão financeira e análise de custo. Então, assim, a gestão financeira, ela trata da saúde financeira da empresa. A pessoa vai gerir as finanças da empresa, né? Vai gerir o fluxo de caixa, o fluxo de dinheiro que está entrando, dinheiro que está saindo. Parece ser como se fosse uma administração. Isso, é uma administração, né? Mas é uma administração voltada para as finanças, né? É uma administração voltada mesmo para um olhar mais financeiro, mais de resultado da empresa, né? Aí, para o nosso amigo Schneider, que tem uma distribuidora de ovos. Aí. É uma boa, viu, China? Pega a visão, hein? Só ligar pro Moisés aí, ó, que ele vai te atender. Aí, além de você... Hoje você ensina gestão financeira também, né? Sim. Mas não é no ICT? Sim. É no ICT também? Tá, ICT. porque você falou que você tem dois trabalhos. Tem o ICT... Isso, tem o ICT que eu dou aula e eu trabalho na Unimed,
né? Já faz há 12 anos que eu trabalho lá. Aí lá eu trabalho na área financeira, né? Na área, né, de controladoria, na área financeira. Já há 12 anos que eu tô lá. E como que você acha que tá o financeiro da Unimed lá? Então, Tá ruim, tá bom. Tá... Com você lá, dando uma explicação. então, tem um negócio chamado LGPD. LGPD, né? São algumas informações que a gente não pode Não compartilhar. pode combater, né? Porque, gente, jornalismo não é fofoca, né? Isso não, mas é informação, tá? Informação. E há quanto tempo você já tá ali na Unimed? Eu tô há 12 anos. Então você tá mais tempo do que no ICT? Isso. Na Unimed? No ICT eu tô há 2 anos. Na Unimed eu tô há 12. E lá você também dá palestra lá na Unimed? Então, na Unimed eu só mesmo trabalho Aham. mesmo com processos financeiros, né? Então, pelo seu amor, você gosta mais no ramo do ICT, né? É assim, eu gosto mais assim De ensinar. de ensinar. Eu gosto muito de trabalhar lá na Unimed porque também é a minha área que eu atuo também assim mais analítico, né? No ICT eu atuo dando aula, né? E na Unimed eu atuo fazendo análise, né? Análise de relatórios financeiros e eu gosto muito disso, né? Então são 2 trabalhos que eu me sinto muito completo. Tipo assim, lógico, você não pode falar porque o pessoal da UG ou então de outros hospitais deve estar. Como é que é? Como é que tá? Como é que tá lá? Moisés, agora eu falei do mundo de ensinar. Ali tem muitos adolescentes no ICT, né? Muito. A minha turma são 50 alunos, de 16 a 18 anos. E qual que dá mais trabalho? Porque eu sei que professor, infelizmente, não são valorizados, né? Muitos professores, e tem a questão do aluno discutir, até agredir professor. Como, na sua visão, como que você encara isso? Então, toda essa crise, né, de assim, alunos mal educados, alunos rebeldes, isso tudo é fruto de falta de família, né? Eu costumo falar que a escola, ela não tinha que educar, né? A escola, ela Porque, na verdade, igual os pais falam, quem educa é em casa, né? educação é em casa, né? A escola a gente ensina, né, os processos que a sociedade demanda, né? A sociedade precisa de indivíduos que saibam falar certo, né? Saibam fazer contas, sabe, né, estruturar Investir uma na coisa. educação para as crianças. É uma coisa Exato. que o Estado não... Assim, investimento na educação, né? Se fala muito em assim, eu posso ser até linchado, mas fala muito Não. em aumento de salário do professor, mas fala muito em pouco, assim, se fala pouco em investir em educação realmente, investir em sala de aula, dentro de sala de aula. Porque investir em educação, quando fala em investir em educação, já pensa o quê? Aumentar o salário dos professores. Mas isso não é o único motivo, não é a única maneira de se investir em educação, né? Tem que investir em infraestrutura, sala de aula, materiais Saúde, bons. principalmente. Entendeu? Principalmente saúde. Não, porque saúde, principalmente para as crianças, né? Porque a gente fala assim, cara, sobre educação, mas saúde também assim, você não deixa de pagar IPTU, não, para ver se o governo vem e não cobra. Você vê, porque isso aqui é sério, a gente vai hoje no médico, não tem médico, às vezes não tá lá porque não tem um bom salário, porque não investe na educação e nem na saúde. Exato. Assim, para a gente falar de educação, tem uma antessala enorme para a gente falar, né, sobre saúde, sobre, né, assim, segurança pública, porque assim, como a gente pode falar de educação e não falar de segurança pública, né? E você, na sua experiência como professor, profissional da educação, você, algum momento você se deparou com isso? Cara, poderia investir mais. Então, eu não tenho ainda, né, uma vivência na escola pública, né? É isso que eu ia falar, que porque- parece que o público carece mais disso. Isso, porque eu dou aula em escola privada, né? Então, a gente sempre vê, né, em notícias, né? Eu sempre estou acompanhando a educação, né, por notícias e, assim, o ambiente é diferente, né?
Escola pública para escola privada é totalmente diferente. Mas, assim, eu, eu vejo que na escola pública precisa de muito investimento, muito investimento. Porque você não deu aula, mas Principalmente você foi aluno, infraestrutura. você viveu aquilo. Sim, sim, entendeu? Eu fui aluno, toda a minha vida estudei em escola pública. Eu não estudei em nenhum momento em escola privada, nem na faculdade eu estudei em escola privada. Eu fiz federal, né? Fiz faculdade federal, então, sim, eu... É engraçado, porque uma pessoa que às vezes tem essas bonanças, né, às vezes do pai, né, que tem condições de ter uma escola privada, de colégio particular para se formar, desde o processo do fundamental até o nível médio, as pessoas que têm, parece que é diferente assim, quando você vê uma pessoa que estuda em colégio público. Entendeu? Pô, você pega uma prova de segundo grau e a mesma no colégio particular, diz que não é a mesma coisa. E o engraçado Gui, o que acontece hoje, tá? Acontece uma inversão na educação. Por exemplo, a pessoa pobre, ela estuda, né, o ensino fundamental, o ensino médio na escola pública, né? Na escola pública. Quando ela vai sair da escola pública, quando ela vai acabar o ensino médio, ela não consegue entrar numa faculdade federal. Ela vai fazer uma faculdade privada. O rico é ao contrário. O rico, no ensino fundamental e médio, estuda a vida inteira numa escola E vai privada. uma PUC da vida. Quando acaba o ensino médio, ele entra na federal. Agora você que está nesse ramo. Por que, Moisés? Tem alguma explicação? Sim, Que eu falo, cara, porque se você vê do ensino sim. médio, né, desde a época que termina o ensino médio, não sei quem falou que parece que, cara, eles estão tirando conhecimento de vocês, não é a mesma coisa. E por que na faculdade, às vezes, é muito mais cadeira pública do que o particular? Então, assim, o que acontece? O ensino básico, né, assim, o ensino fundamental no público é totalmente falho, né, assim, como eu falo, né, é feito para dar errado. Entendeu? Ele foi formado para dar errado. Se a gente pegar as bases aí, a BNCC, enfim, é feito para dar errado, né? Então, assim, na escola privada tem aquela cobrança, né? Tipo, eu tô pagando pro meu filho, então a escola tem que entregar uma qualidade. Até mesmo por causa do aval dos pais que estão ali em cima. Exato. Então, assim, então, o aluno na escola privada ainda hoje tem uma certa, um certo privilégio, né? Ele sai um pouco mais na frente na hora de você for fazer o vestibular, que hoje não existe mais, né? Enem, né? Na hora que você for fazer o Enem para entrar, né, numa faculdade federal, na hora que você for fazer, né, uma prova para medicina, né, para ter bolsa, assim, o aluno que estudou no ensino médio, né, na privada. Na privada. Não, hoje a gente está na privada. Hoje a gente está na privada. Né? Na escola privada, né? Sou um pouco, né? Mas é isso mesmo. Hoje eu sei que o carece, isso que a gente está conversando, o brasileiro está um pouco na privada com isso. Eu tô para te falar que ele tá muito na privada. Tá. Eu sei que vai professor assistir, vai ver o que precisa mudar. Igual muitos que encontram aquele desrespeito dentro de sala de aula. Sim, sim. Há um desrespeito. Assim, nós professores... Porque sabe o que eu vejo, assim, sem querer te cortar? É muito engraçado. Eu não tive pai que me desse um bom colégio. Muitos falam isso, toca nisso, que é uma bosta, colégio público. Mas às vezes o cara, desculpa, ele é tão filho da mãe que ele tá fumando depois do colégio. Não quer estudar. E às vezes é o mesmo cara ferrado, mata a aula, o mesmo cara ferrado que estudou, deu de tudo, ou pagou um curso técnico para ele tá na faculdade. Eu conheço milhares de gente, assim, milhares de amigos meus. Assim... Isso vai muito da pessoa também. Sim, sim, mas isso não acontece só na escola pública, não, tá? Tem muito cara playboy que só tá ali porque o pai paga. Eu tô dando aula, né, em escola, né, particular. E, assim, acontece de alunos que saem de casa e não vai para a escola. Onde esse aluno está? Entendeu? E tava fazendo particular. Enem, tava fazendo Enem. Tava fazendo Enem, né? Porque E aonde eles estavam?
Porque dentro de sala de aula, na minha aula, eles não estavam. E professor não é bom. Vai, professor, já rolou. Cheguei aí, ó. Dá uma chamada aí, professor. É falta. É falta na hora. Na minha aula é E falta. você vê que Tá as certo, pessoas tá. que reclamam disso são as pessoas que menos estudam, cara. Pois é. Pois é, as pessoas que menos estudam, as pessoas que, assim, que têm condições, que o pai tá ali pagando, mas não dá valor, entendeu? Agora, na sua opinião, o que precisa mudar para investir mais na educação que a gente falou? Principalmente em instituições públicas. Então, primeiramente é rever o currículo nacional. O currículo que a gente fala que é a BNCC, né? Que é a base que dá pra gente, para nós professores, ensinar dentro da sala de aula, ensinar conteúdos, né? A gente tem que rever esse conteúdo que hoje é totalmente voltado, né, para o socioconstrutivismo, né, que é uma ideologia aí que não dá certo, né, que não dá certo. Então, assim, a primeira coisa é o quê? É rever o currículo, a base nacional curricular, Sim. tá? É o primeiro passo. O segundo passo é também ter professores, né? E aí, professores não me batem, mas ter professores que realmente saibam ensinar, professores que sejam realmente professores e não agentes políticos. Você acha que às vezes é porque não tem esse respeito com os professores que às vezes sabem ensinar, mas desistem, assim, ficam tristes, de certa forma não querem, por enfrentar esse problema no Brasil? Sim, tem professores que assim já desistiram de tentar mudar alguma coisa e só cumpre horário, só cumpre tabela. E ensina ali, cumpre o conteúdo programático. A gente tem um conteúdo programático pesado, tá? A gente tem que cumprir um conteúdo programático. Então, se torna que a gente está inserindo informação no aluno. A gente não está ensinando, a gente está adestrando. Porque a gente tem um conteúdo programático, a gente tem que cumprir isso, tá? A gente tem que entregar no final do ano, ó, a gente cumpriu o conteúdo programático. A gente não pode fugir, a gente não pode pular. Então, assim, isso não é ensinar, não é educar. Vocês olham é como se fosse uma regra, não é como que é ensinar o que vocês for chamado, o que você estudou para fazer, para ensinar. Isso é mais uma regra, Bata. Isso, é assim, a gente tem que ensinar o que está ali no conteúdo. É isso. E de certa forma você acha que às vezes tem ensino razoável? Muito, Guilherme. Nossa. Que dá vontade de falar, ó, gente, vocês são alunos, mas ó, não é isso, vocês vão... Muito. Estão sendo meio que ludibriados, meio não. Isso, assim... Eu gosto muito de falar sobre educação. Não, pode falar. Mas, assim, existe muita razoabilidade, né? Vamos supor assim, dentro de sala de aula. Muita. A gente principalmente não consegue... em qual sentido que existe? Então, a gente não consegue aprofundar em um assunto porque a gente tem que... como eu falei, a gente tem que cumprir um plano pedagógico, a gente tem que cumprir ali o conteúdo programático. Então a gente não tem tempo de aprofundar em todos os tópicos, em todos os temas. Não tem como. Às vezes foi aquilo que você estudou a vida toda, que quer passar de conhecimento Mas com o aluno. a gente tem outra matéria para dar, entendeu? Então a gente não pode ficar aprofundando muito. A gente tem... No final do ano, a gente tem que fechar 0 a 0 no conteúdo programático. Então, assim, mudar a educação é mudar a BNCC, primeiro. Mudar esse conteúdo. Alô, instituições federais, nacionais que estão ouvindo. Ministério da Educação. Mude, tá? Por favor, gente. Por favor. Vocês querem o melhor na educação? Porque fizeram a pesquisa, parece que o Brasil está em último em ranking de educação. Sim. E olha que o Brasil, Guilherme, é uma coisa assim, que é assustador. O Brasil, tá? O Brasil é um dos países que investem mais em educação. É um dos países que investe mais em educação. Porém, ele é um dos países que está lá no último lugar no ranking do PISA. Do último PISA que teve, o Brasil ficou em último lugar. Perdendo, sabe para quem? Para a Venezuela.
E é o país que investe mais Mais em em educação. educação. É o país que mais... Olha, E é como assim, igual aquele negócio que você falou, que os professores querem ensinar e não conseguem. Aquele negócio que você falou. É mesmo você botar uma camisa na seleção no jogador e ele não faz nada. exato. Assim, o que vem lá de cima pra gente é, é, é um recado assim, olha, você é professor, mas a gente não quer que você seja professor. Eles não deixam a gente ser professor. Não deixam. A gente tem que cumprir aquilo que vem lá de cima. E é isso, e tá de bom tamanho. Você recebe todo mês para isso e pronto. É isso. Parece. Não sei, você falando, parece que você se sente meio numa ditadura com isso. É isso, entendeu? Aí se a escola não cumpre o conteúdo programático, ela perde ponto. Aí uma verba que poderia ser para aquela escola não recebe porque tem um ranking lá de escola com ponto. Que a escola, os professores cumprem. Aí a então, gente fala, e pra que eles querem isso de vocês, professores? E que ponto vocês vão chegar com isso? Então, num país onde a ideologia ela fala mais alto do que a educação, né? Eles querem massa de manobra, eles querem fabricar, como a gente já é cansado de ouvir, né? Analfabetos funcionais. É isso que eles querem produzir dentro das escolas, analfabetos funcionais. Parece uma coisa que pra quem tá ali em cima, não digo nem governo, mas quem tá ali em cima, a gente servir de escravo, rebanho pra eles. Exato, Entendeu? entendeu? Eles querem falar de investimento, fome, cultura, mas querem tirar a educação de quem precisa. Entendeu? Por que você vai dar uma educação e a educação liberta? Né? Não é o que o Paulo Freire fala sobre a educação libertadora, porque o teor da educação libertadora dele é totalmente descasado com o que realmente a educação faz. Mas a educação realmente liberta, o conhecimento liberta. Então, qual que é assim, o que seria interessante para um governo libertar o povo através da educação? O povo vai começar a ser crítico. E o povo vai falar, opa, porque aquele político lá, aquele presidente lá, aquele ministro lá... Crítico não é aceito, é tirado. É isso aí. Tá É isso é aí. muito mais sério que vocês imaginam. Aí quando você começa a ser crítico... Acordei, aí o que? Você é cancelado, você não é chamado para as coisas, entendeu? Você é cancelado em entrevistas, né? Em concurso público você é cancelado, porque tem que entrar as pessoas com a mente deles. Aí qual o sentido de fazer um concurso público, sendo que nem público, não é nem o que você faz, é o que eles querem. É isso aí. Pra quê? Agora, gestão financeira, né? Um pouco. Tem pergunta para você aqui. Chegou pergunta. Vamos ver aqui, ó. Larita. Um abraço aí, ó. Quais indicadores, que é para o Moisés, pergunta para você. Quais indicadores é preciso destacar para acompanhar o financeiro da empresa? Sim, então, para você acompanhar o financeiro da sua empresa, né, os indicadores que você tem que destacar, né, você tem que estar de olho, acompanhar, a venda, né, a venda do seu produto e o preço do seu produto. Tá? Então, assim, quanto que o meu produto está valendo no mercado de trabalho diante dos outros comércio, das outras lojas, quanto que o meu produto está valendo? É isso aí, primeira coisa. Então, a primeira coisa é focar na venda, né? O quanto que o seu produto está vendendo, o quanto que o seu produto está circulando ali na comunidade, na sociedade. Do comércio. Exato, entendeu? Quanto tipo assim, não fidelizando. Pode ser um pouco a marca. Por exemplo, você tem um copo, mas será que essa marca vai dar o... Entendeu? É isso daí. Você tem que focar primeiro na sua venda, tá? Outro indicador que a gente tem que focar muito é o quanto que o seu produto ele está pagando o custo
da sua empresa. A gente chama aí de margem de contribuição, né? O quanto que o produto... Por exemplo, você tem uma empresa, né, de copo, né, essa caneca aqui. A venda dessa caneca, ela está pagando o custo dessa caneca? A cerâmica que você usa, a tinta que você usa... Entendeu? Então, a venda dela está pagando a tinta que você usa nela, está pagando a cerâmica que você... Entendeu? Então, assim, esses dois indicadores são muito importantes para analisar a saúde financeira. Vendas, o quanto que está circulando o seu produto no mercado de trabalho e o quanto que esse produto está pagando o custo da sua empresa. Então, esse... Você está vendo aí, Lara? Você que pensa em vender alguma A coisa. Lara é a... Esposa do Xinada, Ah. vendedora de ovos. Ah, legal, Lara. Um beijo, Lara. A Josi de Urupei, São Paulo. Parece que são duas aqui, ó. Quais são os principais elementos a serem observados ao avaliar os investimentos de uma empresa? Então, os elementos que a gente tem que investigar, né, que a gente tem que olhar, né, visualizar, né, primeiro, né, o investimento, né, de dinheiro, né, aplicado. O que é investimento de dinheiro aplicado? É o quanto que a empresa aplica esse dinheiro. Onde que ela aplica esse dinheiro? É em uma bolsa de valores, ela aplica em imóveis, ela aplica o dinheiro em investimentos de melhoria de produto, né? Você vende um produto aí, você quer dar um plus aí no seu produto e você vai investir numa nova máquina para o produto sair, né, com mais qualidade, você vai investir em uma nova propaganda para alcançar mais, entendeu? Então, assim, você tem que visualizar, você tem que estar de olho, né, na parte em como que a empresa está investindo e ver qual que é, né, o investimento, né, mais favorável para a empresa naquele momento. Nesse momento é melhor investir, pegar o lucro, porque você vai investir o lucro. Você nunca pode investir a sua receita. Sim. Porque tem receita e tem lucro, que é totalmente diferente. Então, você vai investir lucro. Se você tem lucro, você vai investir. Se você não tem lucro, não tem como investir. Então, assim, o que o seu lucro ele vai ser investido em bolsa de valores? É interessante para essa empresa ter uma cota, ter uma bolsa de valores? A gente vai investir num maquinário novo para melhorar o produto, melhorar a qualidade, porque aí você melhorando a qualidade, você pode aumentar a precificação do produto. E assim melhora a renda. Entendeu? Então, assim, você tem que ver o ramo da sua empresa e ver qual que é o fator mais importante naquele momento para você investir. Entendeu? Não é uma fórmula de bolo, entendeu? Não tem uma receita de bolo. Você vai investir isso aí. Você tem que analisar a sua empresa, analisar o cenário financeiro, entendeu? E ver qual que é a parte mais importante atual na empresa investir. Você tá vendo aí, Josi? Não sei se eu fui claro. E para quem também que investe em bolsa de valores, como que você vê isso? Assim, investir em bolsa de valores é uma coisa milenar, né? Né? Existe aí há muitos anos, né? Hoje, a bolsa de valores, né, não é tão, né, requisitada assim, né? Não é mais benquista, né, hoje, né? Existe mais outras formas de você investir. Né? Você pode investir em imóveis, você pode investir, né, em dividendos, né? Você pode investir em vender o seu dinheiro para o governo, que é o tesouro direto aí, né? Então, assim, a bolsa de valores hoje, você vai investir e vai torcer para a bolsa estar bom. O que você falou, eu acho que não é uma boa ideia investir em governo. Assim, hoje em dia, né, o Tesouro Direto aqui no Brasil, né, ele é bem procurado, né? Os investidores, né, investem bastante em Tesouro Direto, porque você vai comprar títulos do governo,
né? Você vai comprar títulos do governo. Parece que tem outra pergunta dela também, ó, tá ficando bom, tá chegando diretamente de São Paulo, hein? Alô, pessoal de Urupês aí, ó. Qual é o melhor ativo para investir nos dias de hoje? Parece. Hoje, nos dias de hoje, né? O melhor ativo a se investir é imobiliário. Imobiliário. E conta o porquê, fale essa experiência. Por quê? Que a galera tá toda, por que imobiliário? Eu tô pensando também atrás Olha, de investir. imobiliário, você... quando a gente fala imobiliário, né? A gente já pensa em casa, né? Não é somente casa, mas em lotes também. Né? Você investir terrenos, entendeu? Então, por quê? É um ativo que não deprecia com facilidade, não perde valor com facilidade. Se você investir em automóvel, né, a partir do momento que você sai com ele da concessionária, ele já está depreciando, já perdeu o valor dele. Já não é o valor que você comprou. Você puxa na FIP, Tá. 4 anos já não tá valendo aquilo. Você paga 90 mil, daqui uns 4 tá valendo 85. Entendeu? Você já você está sendo é. bem assim. E você já foi bom você entrar nesse assunto, porque você já percebeu, parece que o imóvel, em relação ao automóvel e casa, o automóvel desvaloriza a casa, não. Não. E principalmente ainda mais lote aí que não. Entendeu? Então, assim, hoje, você investir em imobiliários é a onda do momento, né? Vamos ver como que vai ser aí, né? Essa nova gestão, né? Mas até ano passado, né, o ramo de imobiliário estava crescendo assustadoramente. E você sabe que isso ajudou o agronegócio? Mas você diz assim, em loteamentos, terrenos? Sim. Ajudou muito o agronegócio. Hoje, até então, o nosso agronegócio é o maior. Uhum. É o maior do mundo. E agora, voltando lá para o ICT, as pessoas que... Ali o que é fundamental ou é o médio também? É ensino médio. Ensino médio técnico. Técnico. Quais cursos técnicos lá? E que é mais voltado para a sua área em matemática? Então, mais voltado para a área de matemática, de cálculo, né? Lá tem eletromecânica, tem automação industrial, né? Que é voltado, né, a essa coisa, né, de cálculo e tal. E tem o técnico em administração, que é o que eu dou aula. Dou aula para a turma do técnico em administração. E qual que é o mais voltado em matemática desses cursos? O mais voltado para matemática são os cursos de eletromecânica, automação, mecânica, a automação industrial, né? Essas são mais voltadas porque tem cálculo, tem física, né? Assim, o técnico em administração não é tão voltado à parte da matemática, né? Mais voltado para a gestão que é mais administrativa, né? Mas o mais voltado para matemática são as matérias mais assim mecânicas, né? Mais operacional, vamos supor assim. Toda mecânica automotiva tem lá também? Não, mecânica automotiva não. Não tem. Que a gente acha que não tem, eu acho que tem cálculo sim, mecânica automotiva. Bastante. Você que pensa que o cara só fica lá mexendo na porquinha lá, não é ruim que não só tem. Apertando a porquinha. Vai nessa que não tem. Assim como o feirante. Feirante usa muito material. Cara, eu já vi feirante fazer conta de cabeça em 2, 3 segundos. Uhum. Tudo é matemática nessa vida. Uhum. Então, assim, a gente... a matemática, ela tá envolvida assim, diretamente na vida do indivíduo, na sociedade. Por isso que a matemática tem em todos os ramos, no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade. A faculdade de artes tem matemática, entendeu? Cara, igual falar, e jornalismo. Jornalismo não tem muita matemática, mas tem o tal do jornalismo econômico, que às vezes a gente vê cada coisa que tem... Se você levar para ver o número do PIB, essas coisas de economia, cai um pouco. Às vezes você não faz matemática ali, mas você tem que manjar um pouco, porque amanhã você vai dar uma matéria com base de dados, e aí? Entendeu? Você tem que saber, né, uma estatística, né, uma às vezes mediana. O cara fala, eu quero uma faculdade que não tem matemática. Você que pensa, mas você vai usar depois, meu filho. Vai sim. Tudo usa. E é isso, cara. Moisés, agora é difícil.
Eu, quando eu estudava, você falou aí de fundamental, coisa, a sétima série eu percebi que é a série mais difícil em matemática. Antigo, todo que mundo hoje não é fala sétima isso. série mais, né? Que eles É o falam. oitavo ano. Oitavo ano. Mas o porquê? Será que ele está entrando no mundo da equação, da Não, expressão? então, Diz que é há mais um difícil do mito. que o ensino médio. Isso. Há um mito, né? Na sétima série, que agora é o oitavo ano, é a matéria mais, assim, a série, né, mais difícil. Foi a série que eu tirei mais nota alta em matemática. Nossa, eu fiquei umas 2 vezes na sétima. Ah, é, você Por reparou? causa de matemática, Então, principalmente. é porque o que acontece? A criança, né, ela tá vindo lá do ensino fundamental 1, né, que é o primeiro ano ao quinto ano, né, que é a antiga primeira série, a quarta série, tá vindo do ensino fundamental 1, né, de uma matemática concreta, né, 2 mais 2 é 4, você vê que tem 2 maçãs mais 2 maçãs, são 4 maçãs. Então, está vindo de uma matemática concreta. Chega na quinta série, né, o sexto ano, né, vamos falar da atualidade. Chega no Porque a sexto gente é ano, meio das antigas. chega no sexto ano, ainda está na matemática concreta, né? Ali ele vai ver a geometria, vai ver, né, os conjuntos e tal. E no sétimo ano também. Que é a sexta? Que é a sexta. Aí eu já comecei a aprender equação, não sei se você lembra. É equação, né? Mas é uma coisa ainda concreta. Chega no oitavo ano, que é a sétima série, você começa a ver álgebra. É uma coisa mais abstrata, você vai ver polinômios, você vai ver monômios, você vai ver binômios, entendeu? Produtos notáveis, uma coisa um pouco mais abstrata, que não é concreta. Você não consegue fazer uma raiz quadrada de 4 ao quadrado. Quanto que é a raiz quadrada de 4 ao quadrado? Não existe na natureza concreta raiz quadrada de 4 ao quadrado. Existe, na matemática existe, mas é uma coisa mais... Que é essa diferença na matemática que existe? Oi? Que a matemática existe, qual que é? Então, a diferença é que, assim, na matemática tudo existe. Uhum. Na matemática tudo existe, mas existe a parte concreta e a parte abstrata. A parte abstrata é mais filosófica, é a parte que você vai visualizar isso, né, mais no campo filosófico, entendeu? Mais no campo, assim, E agora eu mental. pergunto, você que estudou a raiz da matemática, tudo fez faculdade, todo mundo já fala isso. Por que o ser humano botou letra y, não só número? É a parte da álgebra, entendeu? Começa a ser uma coisa mais abstrata, né? Para que Mas foi qual enfiar sentido? o X? Por quê? Aí você me explica, né? Eu sempre tive essa dificuldade. E depois você vai até dar um conselho para as mães que estão assistindo, tem seus filhos que estão encarando o oitavo ano, né? O que ela tem que fazer, principalmente se tiver dificuldade em matemática, onde ela pode ajudar o filho. Por que o número no lugar, a letra muito no lugar do número? Ou a letra parece que só é uma coisa assim, um fantoche para descobrir que está lá o resultado com o número. Então, Para confundir. assim, a grosso modo, né? Eu não vou começar a dar aula aqui de matemática, né? Senão o pessoal vai dormir. A grosso modo, a letra é para você achar, né, a incógnita daquela letra, né? Quando você vê ali 4x, né? É 4 vezes um número que você não conhece. Então ali você pode colocar 4x, ou 4y, ou 4 coraçãozinho, ou 4 carneirinhos, 4 gatinhos. É porque é a incógnita. Então 4x é um número. É 4 vezes algum... Por exemplo, 8. Número 8. O número 8 é 4, pode ser escrito como 4 vezes 2. Eu acho isso uma sacanagem. Porque, tipo assim, o corno ele só sabe que é corno no final. Todo mundo sacaneia, no final ele sabia que era aquilo. E ele sendo... Tipo, o 8, né? Ele pode ser escrito como 4 vezes 2, né? É o número. Então, o 4x também é um número. É 4 vezes algum número. Aí você vai achar esse número. É tipo uma charada. Vai descobrir... É. Não, ela fez eu vou sacanear eles, achando que número é só pra... Matemática não é só número. Não é só número, é. E aí, as pessoas que vão ver esse vídeo, né, muitos adolescentes têm aula particular em casa. Você acha que a maioria, né, que quando eu comecei a aprender expressão, equação e não sabia, a maioria é por falta de tabuada também? Isso é tão importante? Porque o problema tá na tabuada. Sim, sim. O problema sempre é da base.
O problema sempre é da base. O que acontece, Guilherme, a criança, né, do primeiro ao sexto ao quinto ano, né, que é a antiga primeira e quarta série, né, ela tem uma única professora que dá aula de matemática, de português, de ciência. A professora não é formada em matemática. Ela fez a pedagogia, né? Não estou criticando, tá? Né? As professoras, elas são essenciais na vida das crianças. Mas, assim, ela não tem uma formação matemática. E o certo poderia ter mais pessoas Entendeu? de cada... Porque ficou sobrecarregada. Isso. Então, ela não tem uma formação matemática. Então, ela vai ensinar o que aprendeu ali na faculdade de Porque ao pedagogia. mesmo tempo também que às vezes ela é preocupada com matemática. Será que eu estou ensinando inglês bom? Será que eu estou ensinando português bom? Ciência, geografia, história, enfim, entendeu? Então, assim, há uma certa carência, né? Quando o aluno ele chega no sexto ano, né? Aí ele chega, tem uma professora de português, tem um professor de matemática, tem um professor de história para ele. Então aí ele começa a ter aquela atenção voltada. Aí o professor de matemática vai ensinar ele a continuar aprendendo a matemática, né? Você já teve um momento engraçado dentro de sala de aula? Momento engraçado dentro de sala de aula. Perguntas ou dúvidas mesmo? Não, assim, momento engraçado. Ali é mais assim, é adolescente e adulto, né? Já é mais fácil de... E quando tá pagando é difícil alguém aprontar aquela questão da instituição privada, né? Assim, eu tô pensando aqui, mas assim, ainda não tive nenhuma situação engraçada, né? Mas assim, há uma diferença entre o público adulto e o público adolescente. Né? Assim, o professor, eu entro em sala de aula esperando qualquer coisa, que vai acontecer alguma coisa, porque é adolescente, né? Adolescente. O adulto já tem uma opinião mais concreta, formada do que o adolescente e até criança. Né? Por isso que essas coisas... Então, às vezes a criança pega um momento em família, tá meio agitado, não sabe lidar com aquilo, e a professora, chama no cantinho, conversa. Eu até entendo essas coisas. Às vezes pai e mãe que separa, a gente acha que ser bobeira não é. Para a cabeça, o adulto ele tem uma visão mais concreta, né? Já tem uma opinião mais formada, sabe das coisas. Sim, e aí o adulto sabe, ele tem mais facilidade para gerir aquilo, né? Gerir aquela situação desagradável. Então, o adolescente não. Acontece alguma coisa, ele já se rebela, aí já começa a entrar para o mundo das drogas ou da prostituição, alguma coisa assim, que às vezes, felizmente, o professor não dá conta de dar um conselho. É por isso que é muito importante a carência do ECA, por exemplo, né? Da criança e do adolescente. Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que funciona muito no papel, né? Funciona muito no papel. Cara, eu sei que isso aqui é interessante. Muitos professores carecem disso. Eu converso com muitos que olham essas coisas. Às vezes é fácil, o cara fala, mas não tem retorno de nada. Assim, o que acontece, Guilherme, é que muitas coisas aqui no Brasil só funcionam no papel. É muito bonito no papel, na propaganda, enfim. Na teoria é uma coisa, na prática... Na prática... Sei. Você ainda, se te chamar para dar aula particular, você atende a domicílios ainda? Então, não, a domicílios não mais. Isso, para mim, já ficou para trás, entendeu? Porque tá chegando o momento final, o momento agora é seu, se quiser passar seu contato, sua rede social. Tá. Professor. Então, o meu Instagram, né, é Moisés Flores Silva. Tá? Tem uma página no Instagram que é Math Locus, né, que é uma página de matemática, de curiosidades matemáticas, de piadas lá matemáticas lá, muito bacana. Fazer um vídeo ou um canal falando sobre finanças também? Então, não pensei. Eu pensei sim, eu tô com um projeto aí ainda. Te chamam pra dar palestra? Ainda não porque eu não me lancei ainda nessa parte de palestra financeira. Mais para frente, se rolar,
Se eu achar que ficou legal, que tá legal em fazer isso, eu vou investir. Mas, assim, o meu projeto, que eu estou começando a estudar, é criar um curso de matemática básica para concurso. Que você vai ter esse curso, você tendo esse curso, você vai estar apto a fazer qualquer concurso público. Preparatório para o concurso. Muito importante. E eu estou pensando, eu estou já projetando esse projeto aí. E aí, hoje eu não dou mais aula particular, né? Só em casos bem especiais, né? Em casos bem especiais, mas eu estou mais agora dando aula no ICT, né? E trabalhando na Unimed. Não dou mais aula particular. É isso aí, então já passou seu Instagram, o pessoal ali? Segue lá, pessoal, segue lá. Segue lá, compartilha esse vídeo, ó. Vamos melhorar a educação. Antes de tudo, a educação é tudo, né? Ela forma pessoas para a vida. Sim, a educação, ela tira a pessoa, né, para fora, né? É o exducare, né? Tirar para fora. Então, a educação é para isso. É isso aí, gente, ó. Se inscreva aí, dá um like no canal. Até mais, até o próximo Talk Show. Hoje tivemos a honra e o prazer de receber Moisés, professor Moisés. Valeu, muito obrigado. E Um quadro aqui de você ensinando matemática. sim, vamos sim. Os produtores de vídeo aqui do programa. Vamos sim. Muito obrigado aí, ficou muito legal. Pode me chamar várias vezes aí que a gente aparece. Se tiver uma dúvida também, ele tira uma dúvida aqui, chamar ali. Se tiver uma dúvida aí, pode chamar. Contato, WhatsApp? Tem sim. Aí é o 24, né, o DDD 998 29 1084. Pode me chamar lá. É um número comercial aí, a gente tira dúvida aí. É isso aí, valeu, galera.